Estamos de volta com o nosso estúdio aberto e agora nós vamos bater um papo com o senhor Dari Bonomi Avanzi. Ele é presidente do Museu de Telecomunicações de Barueri e também do Instituto Avanzi. Seja bem-vindo, senhor Dari. Muito obrigado, caro Eudes. Bom dia a todos os telespectadores e é um prazer imenso estar aqui com você. Eu tô batendo o olho aqui, para vocês terem ideia. O senhor Dari, ele é telegrafista, radiotelegrafista, morcista, teletipista, telexista e outros telégrafos. Ele lida com tudo isso aí, iniciou sua carreira em 1956 e até hoje faz deste tipo de tecnologia sua paixão e principalmente mantendo viva uma tecnologia que, como o senhor estava falando, é imortal, né? É uma tecnologia que não vai acabar nunca, né, senhor Dari? O código Morse, na verdade, ele foi semi-extinto em 1980 e oficialmente no ano 2000. Mas ele é cultivado até hoje no radioamadorismo e em alguns países ele ainda fica como stand-by na reserva das Forças Armadas. Principalmente para uso militar, ele ainda fica como... No uso assim, de socorro, um SOS aí, num blackout aí, num apagão nas telecomunicações, o que é viável num caso de conflito mundial. Nós não teríamos mais que 60 segundos de telecomunicações. Apagaria celular, dados, enfim, emudecia o mundo, né? Então, o rádio ainda é o socorro, né? Que rádio, se você cair na selva amazônica, com o rádio e um pedaço de antena, você coloca isso no ar em 10 minutos. E ao contrário, se você quiser levar um celular, quiser levar uma estação de dados no meio de uma selva, você tem que ter uma infraestrutura que demora anos e anos, né? Sim, e as limitações... Aqui na cidade, não precisa nem muito longe, a gente vai estar andando de carro com o celular, a gente vai passando em frente a um prédio, outro já cai o sinal e volta o sinal. Ainda... Talvez por conta da exigência de tanta infraestrutura que seja limitado o poder de comunicação, principalmente quando se fala em situações extremas, né? Nós somos um país ainda com muita falta de infraestrutura, principalmente em telefonia celular e dados. Aqui no Alphaville mesmo nós temos muita deficiência. Nós temos aí, com todos os cuidados que a Anatel tem, mas existem muitos abusos ainda de oferecer um tipo de serviço e de entregar outro, né? Falando dessa paixão e desse trabalho que o senhor desenvolve, o tal do rádio amador, né, que a gente vê muito em filme, eu acho sempre bacana, as pessoas que se falam de um lugar para o outro do mundo, tal, isso existe mesmo daquele jeito? Dá para falar com o rádio amador em algum tipo de frequência com pessoas de outros lados, de outro lado do planeta? Existe. Eu tenho contato com mais de 200 países. Nós temos várias faixas para operar no radioamadorismo. Nós temos, principalmente nos países de primeiro mundo, onde existe o contingente maior de radioamadores. Nós medimos a cultura de um país pelo número de radioamadores. Então podemos destacar os Estados Unidos, o Japão, toda a Europa, onde existe um número bem maior do que os países de terceiro mundo, porque lá faz parte da cultura de um povo, né? E o radioamadorismo você pode operar em fonia, falando ao vivo, como estamos falando aqui, como você pode operar em código Morse, e você pode operar em outras modalidades, que a internet ela surgiu aqui para nós aqui em 1995. Para nós radioamadores já existia em 1972. Era o PECT. O PECT nós falávamos escrevendo num teclado e saía na casa, digamos, de um outro radioamador russo escrito. E hoje nós chamamos isso de PSK, que é a nossa internet do radioamadorismo. Quando eu falo com um cidadão que está na Noruega, é instantâneo, de casa a casa, não existe outra infraestrutura a não ser o meu rádio aqui, minha antena, e lá na casa do meu colega na Noruega, um rádio e uma antena.
E é interessante que os programas que nós temos, ele dá a distância da minha casa à distância da casa desse colega. Então é uma coisa maravilhosa que nós cultivamos ainda, porque isso não pode acabar nunca. No futuro poderá ser até a salvação de muitas pessoas num caso de um apagão nas telecomunicações. Existe backup dos governos com o rádio amador? Por exemplo, qual a história do bug do milênio, né? Que estava todo mundo preocupado, bancos investiram milhões, bilhões de dólares para prever o que poderia ser uma catástrofe financeira de telecomunicações. Existe um backup dos governos? Ou seja, rádios oficialmente mantidos por governos para que haja essa comunicação em caso de um meteoro destrói lá um satélite importante. Tem isso que o senhor tenha conhecimento? Olha, nos órgãos governamentais, possivelmente o Exército Brasileiro tem estações de rádios nos lugares mais assim difíceis de levar a telecomunicação pública. O que aconteceria é ele lançar mão dos radioamadores nesse momento para servir a nação, né? Isso pode ser feito. De convocar quem convocar os radioamadores e eles exercerem uma... Como é que chama quem utiliza radioamador? Tem um nome? São o radioamador mesmo. Chama o radioamador. Quantas pessoas são radioamador no Brasil? O senhor tem ideia hoje? No Brasil não tem um número preciso, que este ano ainda não... Mas nós estávamos na casa aí de uns 4 mil radioamadores, entre também os faixas cidadão, né? É um número espalhado pelo todo o Brasil, sendo que o Sul é onde concentra mais esses pesquisadores da radiofrequência, né? E nos Estados Unidos? Os Estados Unidos é um número bem elevado, né? Estados Unidos, Japão, eu não tenho esse número nas mãos, mas é bem maior do que os de terceiro mundo. Até faz parte meio que de uma cultura da curiosidade científica, né? O americano tem isso, né? O indivíduo, ele começa a pesquisar as telecomunicações, os primórdios, e quando ele se encontra lá os dados, né, didáticos do código Morse, ele fala, vou aprender isso. Então, ele é dedicado, né, a aprendizado, é o que faz com um povo culto em todos os aspectos, né? Falando em código Morse, que o senhor é apaixonado também, especialista, o americano, a gente vê muito em filme, até o cidadão comum tem noção do código Morse. A gente vê muito em filme isso. Aqui no Brasil, tirando o senhor, não conheço mais ninguém que sabe lidar com o código Morse. Eu não tenho ideia de como que é. Muitos não, é difícil. Muitos não conhecem, né? Falar em código Morse, que as escolas também não faz parte de currículo. Do currículo, principalmente de conhecimentos gerais, né? Não seria nada de aprendizado, mas pelo menos mencionar como que foi o passado. E há um desinteresse total também de uma população toda. Eu daria até, por exemplo, eu cheguei a uma multinacional o ano passado para uma reunião e me perguntaram, Dari, você começou em telecomunicações quando? E era um pessoal de TI, pessoal da tecnologia da informação. Uhum. Eu disse, eu iniciei em radiocomunicação, no código Morse, aliás, no telégrafo de agulha ainda, que era por fio. Ele falou, pessoal, isso é do tempo do onça mesmo, né? Então é uma coisa até depõe, né, contra aquilo que a gente fez tudo nas telecomunicações pelo país, né? E ele falou, vamos começar a nossa reunião. Mas eu fui feliz que nisso tocou o meu telefone, e quando eu gravo o seu número de telefone na minha agenda, quando você tocar para mim, vai sair assim, Eudes, TV Cidade, em código Morse. Então eu não preciso está no bolso, mas eu sei que é você. Quem é. Nisso tocou uma unidade deles que era de Mato Grosso do Sul. E eu falei, com licença, que eu preciso atender urgente uma unidade de vocês. Ele falou, como que você sabe? Eu falei, por esses toques aqui.
Ele disse, Dari, eu quero isso para mim também. Como que chama isso? Eu falei, é o tempo do onça, juntamente com a nova tecnologia. Vamos bater palma aqui no estúdio. Muito bom, seu Dari. Inclusive é o seguinte, até no final aqui do release, né, que a gente recebeu do seu Dari, tem uma coisa que é importante. Caso você não saiba, toda comunicação de informática ela é binária. É 0 e 1. Isso que você está vendo na sua casa agora, já que a nossa gravação é feita por método digital, tudo isso, a minha voz, a imagem, tudo é uma combinação de 0 e 1. 0 e 1. E isso é a origem dessa tecnologia, não é isso, senhor Dari? Foi bem abordado por você a sua observação. Eu poderia dizer o seguinte, se existe hoje, porque existiu ontem. É verdade. É evidente, né? Mas pra gente, tem gente que não acha que é evidente não, viu, seu Dari? Tem gente que tem que fazer gráfico pro cara para explicar. Infelizmente, as pessoas acham que tudo nasceu hoje, né? Vejam bem, depois do telégrafo de agulha, veio... Quantos anos demoraram? Foi 1844, demoraram 50 anos para surgir o telégrafo sem fio, por ondas eletromagnéticas, né? São 50 anos de pesquisas para chegar. Você vê a dificuldade que tem, né? Então, a evolução das telecomunicações, em todos os meios apresentados, até a atual comunicação, é originada ainda de Samuel Morse. Popular a ponto e traço, aqui são pulsos, é o binário, é 1 e 0, que se forma toda essa comunicação na internet. Todo o planeta, né? Toda a comunicação do planeta hoje ainda então, binária. Tudo isso aí tem a mão daquelas pessoas. Vocês vejam bem, vocês vão falar, Dari, como que você conheceu o telégrafo de 1844? Eu vou explicar para vocês como que foi isso. 1844. Chegou ao Brasil em 1852, depois de 8 anos. Foi implantado entre a Praia da Saúde e Petrópolis a primeira rede de telégrafo, que era no tempo de Dom Pedro, e ele já ligou, porque ele tinha também o segundo palácio, que era em Petrópolis, né? E logo já foi para a ferrovia, lá do Rio de Janeiro, se não me engano, a Leopoldina. E foi ter interligado, depois de 1874, o primeiro cabo submarino também para Petrópolis. Cabo submarino. Quantos anos? 20, 30 anos depois. Agora, eu conheci o telégrafo porque quando eu fiz o curso de telegrafista na Estrada de Ferro, que todas as estradas de ferro eram dotadas de telégrafo, que era a comunicação que tinha, 1856, vocês vejam bem, são praticamente mais de 100 anos. Então, quando eu ingressei, era o apogeu, era o top de linha aqui no Brasil. No primeiro mundo, já era o telex, não era nem o teletipo, era o telex. Os telegrafistas de código Morse, de telégrafo de agulha, já não existiam mais, já tinham até falecido, estava extinto esses profissionais. E eu aqui estava iniciando uma carreira brilhante, que ser telegrafista, radiotelegrafista, era status. O telegrafista, ele funcionava como... Ele tinha oportunidade de trabalho de 3, 4 lugares. Trabalhava em jornais, trabalhava em rádios, trabalhava em ferrovia, trabalhava em aviões, trabalhava em navios, independente das empresas governamentais. O telegrafista trabalhava 3 horas no lugar, 4 horas no lugar, mais 5 em outro lugar, porque tinha escassez desses profissionais. Então, em 1956 a 58 que eu me formei, e fui nomeado em 58, com 14 para 15 anos, funcionário público da extinta Estrada de Ferro Sorocabana, em Presidente Prudente. Eu era de Botucatu e fui nomeado em Presidente Prudente com 14 para 15 anos. Diga-se de passagem, não tinha também na época escravidão infantil. Você já poderia escolher uma função e ter a responsabilidade e o bom senso de fazer cruzamento de trens,
manobra de trens, receber telegramas, interpretar telegramas, fazer todo o apoio de socorro a acidentes da ferrovia. Você já tinha essa responsabilidade porque você era avaliado por uma junta médica de 4, 5 especialidades médicas para você assumir essa função. O senhor, a vida inteira, dedicou a todos os seus esforços profissionais e, pelo que eu vejo, até o seu passatempo sempre foi estudar e permanecer nesse meio da comunicação. A ponto que chegou agora sendo responsável por cuidar de um museu de telecomunicações que tem em Barueri. Esse museu está aberto à visitação? Como que funciona? Até para a gente poder convidar o público de casa. O museu ele será inaugurado possivelmente agora em março. Esse museu estava em Águas de Santa Bárbara, uma cidade fica no final da rodovia Castelo Branco, onde eu tenho uma residência, e ele ocupava uma sala dessa casa. Era na casa do senhor? É. Tá. Só que não tinha visitação, por mais que você convidasse as pessoas, ninguém se interessava por essa cultura, por essa averiguação, né, do que é uma telecomunicação do passado. Então eu resolvi trazer aqui para Barueri, para que tenha mais pessoas visitando, e nós vamos ver como fica num prédio comercial, de que forma nós podemos receber os visitantes, que teria sim um número determinado, limitado por dia. Isso vamos combinar com o condomínio, mas é um museu de telecomunicações, veja bem, dos meios de telecomunicações que eu operei. Todos ali nós operamos em ferrovia, operamos segurança pública, Palácio do Governo, empresas privadas, aeronáutica e alguma coisa da Marinha também. Funcionam ainda esses equipamentos? A maioria deles estão funcionando. Caramba. O local, né? O de fio, ele funciona ali dentro, né? Consegue fazer o telégrafo de agulha. Né? Que coisa. E esse espaço vai estar aberto para visitação. Então, as escolas, eu acho que seria muito interessante que se firmassem convênios, parcerias com escolas, para levar, porque é o que o seu Dari falou. A criança acha que legal, a televisão já existe, o celular, a criança não tem a noção do que teve que ser construído. A genialidade não está agora no celular novo, como que é o celular da moda? iPhone 6. Não é o gênio, não é como que era o nome do cara da Apple lá? Steve Jobs. O gênio não é o Steve Jobs, os gênios estavam lá atrás. Que é pensar em alguma coisa em que se só existia na teoria, se tanto, muitas vezes nem a teoria era formulada. Então os gênios ficaram num tempo passado. O Steve Jobs é um cara bacana, tal, que a gente gosta muito dele, gostava, não deixou de gostar só porque ele morreu, não. A gente gosta muito de tudo que ele fez, Steve Jobs, Bill Gates, mas eles só aprimoraram a genialidade alheia. Então é importante a criançada ter esse contato para aprender, como foi falado aqui também pelo seu Dari, que a gente tem que valorizar o tal do tempo do onça. Não é só o tempo atual, as coisas que são modernas. A gente tem que valorizar o passado, porque sem o passado a gente não estava com esse presente. Sem a genialidade humana, a gente não estaria vivendo esse tempo de tecnologia, que todo mundo tem acesso com essa facilidade. Seu Dari, já tem endereço, telefone, site, e-mail, essas coisas para a gente poder, ou tem que fazer em código Morse a comunicação com o senhor? Aí ferrou, hein, seu Dari? Aí eu vou ter que ir para a escola antes. Como é que faz para entrar em contato com vocês, para quem quiser fazer convênio, conhecer um pouco mais e, de certa maneira, incentivar esse projeto bacana? É o 11 2101 4080. 2101 4080. Eu gostaria de fazer um convite para você. Pois não. Para conhecer, antes da inauguração mesmo, conhecer o nosso aparato de equipamento.
E na inauguração, certamente vocês serão convidados. Eu esse dia mantive um contato com o Dr. Laudo Natel, que foi governador do estado, e quando eu iniciei em 1971 no Palácio do Governo, foi na gestão dele, e no final agora de dezembro eu mandei um e-mail para a secretária dele falando sobre esse evento, e ele mandou me informar que ficou muito lisonjeado com o convite, e se ele estiver em plenas condições de saúde, como estava em dezembro, ele se fará presente, porque isso será uma grande honra para mim, por ter passado já 45 anos, e ser ele conterrâneo também, né? E tivemos muita coisa em comum assim, em telecomunicações, sem estar no dia a dia com ele. Né? E vocês são convidados para esse evento. Agora, a história, viu? A matéria é muito complexa, muito grande. Seria impossível expor aqui tudo que acontece, tudo que aconteceu, né, nas telecomunicações. Em meia hora seria... para você ver, nós fizemos isso na NET de Botucatu, um programa de 1 hora, já marcaram para fazer mais 1 hora, já marcaram 4 horas, são sessões de uma eu hora. Imagino, o conteúdo é muito bacana e tenho certeza que a abertura do museu vai aumentar o interesse das pessoas a respeito desse assunto. Vou fazer uma pergunta, o museu, o município de Barueri está ajudando de alguma maneira ou ele é inteiramente particular? Não, ele é inteiramente particular, não tem... A coragem do senhor mesmo. Coragem nossa, vejam bem, isso aqui é valioso frisar, para eu rever esses equipamentos foi muito difícil. Eu consegui de um ferroviário da cidade de Campinas, que fez a doação para mim. Eu consegui um outro que encontrei nessas feirinhas jogadas aí na rua. Encontrei um telégrafo. O restante eu encontrei um na Suíça, encontrei na Itália, encontrei na Noruega, nesses países, em pesquisa, né, no Mercado Livre, no eBay e outros meios. Né? Infelizmente, tudo que era da ferrovia foi incinerado. Tudo que era do correio, os telégrafos que eram de bronze, foram incinerados. Não ficaram nada para contar a história. Nossa história foi enterrada, infelizmente. Eu procurei no correio, no museu do correio, não tem nada do meio de telecomunicações, que eram os telégrafos, o rádio, não existe nada. Na ferrovia, encontrei um telégrafo em Bauru, no Museu da Ferrovia. Eu entendo que no Brasil não tenha uma concentração de equipamentos para visitação pública governamental. Eu entendo que esse seja o maior do Brasil. E eu espero que no futuro se faça algum tipo de projeto de captação de recursos para se ampliar, para que se consiga. E assim, se o Correio pisou na bola com a própria história, com a história do Brasil, com a história das telecomunicações, quem sabe incentivando um projeto desse. Quem sabe, porque o Correio dá dinheiro para tanta bobagem, né? O Correio dá tanto dinheiro para tanta bobagem que a gente vê, tanto projeto esportivo bobo aí, que eu acho que às vezes, né, não deveria nem ter tanto incentivo, ou eventos, tal. Quem sabe o Correios não fica sabendo de um projeto como esse e incentiva como patrocinador, como mantenedor de um museu de tão grande importância para a história do Brasil, história das telecomunicações e até a história da própria entidade Correios do Brasil. O senhor está com o celular aí para mostrar o negócio do código Morse, é isso? Eu só queria acrescentar um gancho que você deixou, Eudes, que além de importar esses equipamentos um teletipo era de 1940, que veio da Itália, eu paguei ainda toda a alfândega aqui. Eu tive que pagar. Ficou mais caro do que o equipamento. O senhor pagou, mas aquele chinesada que traz contrabando para vender na Santa Ifigênia não pagou. O senhor sabe disso? Isso aí... Tem um famoso, como é o nome daquele chinês famoso lá? Não, tem um famoso que é o que está preso lá. Está preso, mas está preso, não sei se está mais. Aquele lá não paga.
paga esses impostos que o senhor pagou, viu? Que então, coisa, aí né? um telégrafo custou 1.000 euros, eu paguei aqui 2.000 euros de imposto. de É imposto. brincadeira. E nós esperei 45 dias para ser liberado. É né? brincadeira. Porque queriam saber o que eu ia fazer com aquilo lá também. Passou com um pente fino, né? Meu Deus. Esse louco está importando esse equipamento, será que ele vai fazer? Parabéns. Mas aí, essa é uma paixão que a gente tem, nós temos que passar isso para frente, passar para as escolas. E eu fiquei muito contente no novembro agora, fui convidada pela Unimar de Marília para fazer uma palestra para o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano de engenharia elétrica, falar sobre telecomunicações. Isso aí é um motivo que nos honra muito, nos envaidece muito no bom sentido, né? Eu não sei se o senhor já fizeram contato com a Prefeitura de Barueri para ser incentivadora desse projeto. Se não, e se tiver interesse, eu faço questão até de levá-lo ao contato das pessoas, porque eu tenho certeza que a cidade de Barueri vai se interessar em ampliar, pelo menos ampliar o leque de visitação, trazer as escolas. Tenho certeza absoluta que é um governo moderno que tem lá. Eu agradeço, Eudes, se você intervir, apesar que eu vou eximir de qualquer responsabilidade a prefeitura, que ela nunca soube disso, nunca levei o conhecimento. Eu tenho certeza também, se eu levasse esse conhecimento, ela também iria participar. Secretário de Cultura, Palma, eu duvido que o secretário de Cultura, Palma, se ele ficar sabendo de um projeto desse, ele não vai querer, de alguma forma, participar. Vamos lá para a parte final do nosso programa aqui. Eu faço aqui, eu vou em qualquer, vamos dizer, clima notícia aqui. Eu vou nesse site, trago as notícias que eu quero, e aí eu dou um copiar, ela copia tudo e me transforma em código Morse. Aí eu dou um play. Quem falou aí? Recebendo a mensagem. Só que eu digitei só algumas letras. Mas eu poderia colocar aqui 10.000 caracteres e deixa eu fazer. Ficar meia hora aí. Agora eu vou testar o senhor. Eu vou escrever um negócio aí, o senhor ouve e vai falar. Pode ser? Pode. Vamos por volume. O senhor me ensina aqui. Rapaz, agora nós vamos ver se... O senhor que está digitando? Não, eu só vou... Colocar, porque como é que faz? Eu vou digitar uma coisa, aí aperta um botãozinho, é facinho. É um aplicativo isso? Pode ser baixado? Tem vários aplicativos. Na hora de você... Deixa eu ver aqui se é intuitivo o negócio. Espera aí. Deixa eu apagar aqui. Vamos ver se vai dar certo. Aí você vira para cá para mim ouvir, né? Tá. Então eu vou escrever alguma coisa, tá bom? Tá bom. Vamos ver se vai dar certo, hein? Eu ia escrever um negócio, já mudei. Eu sou... Essa é facinho, hein? É só dar o play? É. Então vamos lá. Pera aí, eu já sei o que aconteceu aqui. Vamos lá? Vamos. Parabéns. Caramba, muito obrigado. Parabéns, seu Darcy, uma salva de palmas. Muito obrigado. Parabéns, olha. Só finalizando aqui, Eudes, você também receberá um segundo convite. Pois não. Você e tua equipe, né? Pois não. Sobre o livro que será lançado, né? Quem está escrevendo o meu livro é Marco Barreiro, um jornalista que talvez um colega de vocês é radialista, jornalista, escritor. Ele é do telégrafo à internet, onde conta a minha vida e os meios de telecomunicações. Possivelmente para daqui 3, 4 meses, né, será lançado para ficar alguma coisa aí legado. Isso foi uma exigência do diretor da Anatel. Me chamou 3 vezes na Anatel e falou: Dadari, tudo que você sabe, você precisa deixar alguma coisa aí, porque não pode ficar com você. Então, quando caiu a ficha mesmo, eu falei, se outras pessoas estão se interessando, é porque a minha carreira está tendo algum valor que eu mesmo não estou vendo, né? E o senhor ainda vai aprender umas 3, 4 tecnologias que nem foram criadas ainda, que o senhor tem muito gás ainda para ensinar para a gente. Seu Darcy, seu Dari... Eu só fico triste também, eu disse que todos os meus amigos faleceram, né? Samuel Morse faleceu,
Tomás Edson faleceu, o nosso amigo Marconi faleceu, e só fiquei eu para... O Grambel faleceu, fiquei eu para contar a história, não tem testemunha para desmentir, né? Muito obrigado, viu? Muito obrigado, senhor. Obrigado, principalmente por essa energia. A gente tem que, a cada dia, aprender um pouquinho e captar essa energia da experiência dessas pessoas. Muito obrigado, senhor Dari. A gente vai estar em todos esses eventos, pode contar com isso. A gente vai para o nosso último intervalo e voltamos na sequência com o Bem Traíras. Vamos falar de esporte, falar do Corinthians e Palmeiras. Eu não quis falar do Palmeiras aqui na frente do senhor Dari, senão ele ia ficar triste. Mas é isso aí, a gente vai e já volta.